Oi, oi, meus amores, boa noite. Estamos um pouquinho atrasados aqui, mas é por um bom motivo. Pouquinha coisa, né? Mas é por um excelente motivo, sinal que a gente vai doar mais ainda, né, Thabita? Para todos vocês que estão aí do lado daí, a gente está muito feliz com vocês aqui conosco. Enquanto a gente vai se apresentando aqui, compartilha essa live, manda para uma amiga, para um amigo, que o tema que nós vamos falar hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre o feminismo e a consequência deles nos relacionamentos, e a gente sabe que tem muita influência naquilo que a gente vem vivendo nos dias de hoje, nos relacionamentos. E comigo aqui eu tenho o prazer imenso de estar junto aqui com a Thabita, que é a dona, vou falar que é dona de um canal fora do Aspiral, não é isso, Thabita? Fora da Espiral. Da Espiral, gente, já começamos na assim, verdade, tá, né? Na verdade, não chama mais Fora da Espiral. Eu mudei o nome para Sou a Thabita. Mas isso é uma longa história, a gente vai conversando aí no meio do caminho. Mas a gente vai querer saber dessa história, né? Dessa mudança dela aí. Com certeza, né? Mas é Fora da Espiral mesmo, isso aí. Tô muito feliz com você aqui. Muito feliz mesmo. Eu quero já começar falando pro pessoal aqui. Vamos contar pra eles como é que a gente se conheceu? Vamos sim. Não, gente, foi uma coisa assim, surreal. Porque quem não sabe, a gente é da mesma cidade, mas a gente não sabia disso, tá? Você conta ou eu conto? Não, você conta, então, vai. Tá, então vamos lá, gente. Eu sou fã dessa mulher, né? Eu sempre seguia o Instagram dela, vendo as coisas que ela trazia, né, pra nós fora do tempo, que a gente tem que ter um pouquinho de coragem pra trazer tudo que a gente traz aqui, né, Thabi? Sim, muito. E eu seguia ela já há um bom tempo, fã dela, via tudo. E um belo dia, sai a Carla aqui, pra quem não me conhece, eu sou aqui de Divinópolis, moro aqui hoje. E a Carla sai e vai, quando o Nicolas veio na igreja aqui, e aí a Carla fui lá ver ele e tal. E quando eu olho o Instagram da Thabita, ela lá no mesmo lugar que eu falei, gente, ela veio aqui em Divinópolis, mandei pra ela. Aqui, você veio aqui em Divinópolis e tal, que bacana. Ela, ué, eu moro aí. Foi exatamente isso. Eu moro aí. Eu falei, gente, como assim? Só que ela tava de mudança, logo após ela já ia mudar. Onde você tá hoje, Thabita? Hoje eu tô no Paraná. Tá no Paraná. Mas a gente fez uma via sacra até chegar no Paraná, né? Nessa época eu tava indo pra Campo Belo, que é uma cidadezinha aqui perto, mas eu tava de mudança pra lá naquela época. Eu morava aqui em Divinópolis e a gente não se conhecia. Gente, nada. A gente nunca tinha se visto, né? Seguia no Instagram, amava o conteúdo dela, mas achava que ela tava lá em São Paulo. Mas é que Divinópolis é uma cidade que parece que tem uma coisa aqui, né? Tem muita gente bacana em Divinópolis, muita gente que trabalha com influência, que trabalha na internet. Então, acaba que a gente não tem como conhecer tanta gente, né? Exatamente. É uma cidade do interior, mas não é uma cidade tão pequenininha. Então, aí eu acho que aconteceu foi isso, mas foi muito legal, né? Não, e agora a gente tava combinando uma live normal aqui, ela lá, eu aqui. Sim. E aí eu virei e falei assim, tá, tal dia, né? Porque a agenda é a coisa mais difícil de bater, né? É difícil. Aí, tal dia, de repente, ué, eu vou estar em Divinópolis, como assim? Então é agora que a gente vai encontrar, né? Então quero muito, muito te agradecer, estou muito feliz com você aqui, de compartilhar com o meu público, também de uma forma levar para o seu público isso, e tenho certeza que a gente vai ajudar aí muitas mulheres e muitos casais, né? Ou então também você que não está num relacionamento, né, a entender como que está funcionando isso hoje, porque estamos tendo drásticas consequências, né, dessa falta de entendimento, e a Thabita traz isso de uma forma muito bacana no perfil dela, né, e eu não poderia deixar de começar te fazendo uma pergunta, né, porque pra gente ficar mais, entender um pouco mais da Thabita como que é, porque é o seguinte, hoje você traz um assunto polêmico, a gente traz um assunto polêmico, né, no Instagram, porém você traz mais sobre isso. Sim. Então a gente se expõe muito ali. Mas, antes de tudo, eu queria que você me contasse o seguinte, porque a gente tomou essa decisão de estar aqui, colocar o nosso rosto aqui na câmera, né, pra gente poder trazer não só as nossas ideias, porque a gente sabe que isso vem de muito estudo, muita mentoria, de muito buscar sobre isso. Quando foi que a Thabita virou a chave e falou assim, eu preciso levar isso para as mulheres, eu preciso levar esse conhecimento. Quando que você ficou assim, sabendo que essa era a sua missão? Quando eu saí da espiral do silêncio.
Já começou começando. Né? Olha, o que acontece? Muita gente não sabe, mas a espiral do silêncio é uma teoria de comunicação de massa que diz que a maioria das pessoas, eu posso estar dentro da espiral do silêncio em alguma área da minha vida hoje, você pode estar também, mas a maioria das pessoas, quando está no meio de outras, né, vou dar um exemplo prático aqui. Você está sentado em uma mesa com seus amigos e a maioria das suas amigas são feministas. Você tende, não é todo mundo, mas você tende a se silenciar. E quando você se silencia, você entra dentro da espiral do silêncio. Então, isso aconteceu comigo dentro da UFMG, né? Que eu estudava na UFMG, eu fazia um curso de exatas, que era o curso de engenharia civil. E ali dentro eu optei por me silenciar. Eu optei por esconder o meu posicionamento político, ideológico, por vários motivos, né? Bom, uma pessoa normal, ela pode passar por isso porque ela tem vergonha, porque ela menospreza, porque ela é soberba demais, porque ela, eu não vou debater com essa gentalha, né? Tem gente que é assim, por falta de argumentação, pode acontecer porque a pessoa é muito tímida. Existem N motivos. O tal do cancelamento na vida real, né? Exatamente. Que é o que a gente vive hoje nas redes. No meu caso, eu optei por me silenciar. Primeiro, eu precisava dos meus colegas. Eu era extremamente feminista quando eu entrei na UFMG. Embora eu não soubesse disso, embora eu não me identificasse como tal, embora se você me perguntasse, eu ia falar com você, não sou feminista ou talvez eu não, né, me visse com esses olhos, mas eu era extremamente contaminado por essa ideologia. E aí, bom, naquele momento, né, quando eu entrei ali, eu falei, eu preciso dos meus colegas, a minha carreira é o centro da minha vida, eu não abro mão da minha carreira, eu preciso focar nisso, eu preciso dos meus colegas, eu preciso do networking, eu preciso fazer processos seletivos para entrar nas empresas e eu preciso de QI, né, que é indicação. Eu estou dentro da UFMG, que é uma universidade federal. Ali dentro acontece coisas que são difíceis até de você explicar. É o tal do que explicar. Se contar, ninguém acredita, né? Exatamente, ninguém acredita. Então, naquele momento, eu optei por entrar na espiral do silêncio pela minha carreira. Professores precisavam de nota, professores são extremamente doutrinadores e esquerdistas dentro da UFMG, mesmo no curso de exatas, não se enganem, isso acontece lá dentro. E também optei pela minha segurança, porque eu tinha medo, a UFMG é muito grande, E a gente se deslocava, assim, às vezes você tinha que andar longas distâncias para você sair de um prédio até o outro, né, para você entre uma aula e outra. Então, às vezes você precisa ir na biblioteca, às vezes você precisa trocar mesmo de prédio. Enfim, eu tinha medo pela minha segurança, tinha medo de riscarem meu carro, de fazer alguma coisa comigo lá dentro. Então, eu entrei nesse espiral de silêncio. Só que quando a gente faz isso, quando a gente entra nesse espiral de silêncio, a gente se anula, sabia? A nossa identidade, ela fica silenciada junto. Você deixa um pedacinho de você. É como se um pedaço da Carla deixasse de existir. E aí, não é só naquele momento que você está na universidade. Você acaba se contentando com aquilo. Você acaba se contentando com o fato de que você não pode falar sobre aquilo, então você não quer falar nunca. É o tal de ir com a manada, né? O tal de estar ali naquele grupo, pertencer e não ser real aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você é. E aí, eu acabei Você se formou nessa espiral? Não, eu não me formei. No meio do caminho eu descobri o que era o feminismo. Você buscou estudar sobre isso? Sim, porque eu tenho meu marido que é uma pessoa que ele é luz na minha vida, sabe?
Ele me ensinou tudo que eu sei e ele foi me direcionando por um caminho que os meus olhos, as vendas dos meus olhos foram caindo, Carla. Gente, olha só, presta atenção no que a Thabita acabou de falar aqui, porque a gente vai trazer esse assunto relacionado aos relacionamentos, né? Esse é o nosso intuito aqui. Mas olha só o que ela acabou de me falar aqui. Que o companheiro dela foi a pessoa que trouxe luz para os olhos dela para ela sair desse mundinho que ela estava ali, é isso? Exatamente. Mulheres, vocês conseguiram entender o que ela trouxe para nós aqui agora? Quando ela deixa, né, o companheiro, se abre para escutar o companheiro, que é o que a gente não percebe nos dias de hoje, tá? Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Ele estava ali querendo auxiliar, querendo ajudar. Se ela tivesse naquela de que eu dou conta de tudo, eu não preciso dele para nada, eu não vou escutar o que ele fala porque eu sou melhor, ela não teria gerado essa transformação na vida. Faz sentido isso, Thabita? Completamente. E aí ele foi me conduzindo de uma maneira muito leve para esse caminho do conhecimento, que ele sempre foi muito estudioso, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Foi me conduzindo até que eu comecei a estudar sobre o feminismo. Comecei a ler o livro da Ana Caroline Campagnolo, né, que é deputada hoje. Eu fiz as mentorias com ela. Ela é deputada em Santa Catarina, ela é, assim, genial quando o assunto é antifeminismo. Ela é sensacional. E aí comecei a ler o livro dela, isso lá em 2020. E aí as coisas foram acontecendo dentro de mim. E aí chegou um ponto que eu falei assim, meu Deus, eu vivo dentro da espiral do silêncio, eu vivo uma pessoa que eu não sou. Eu vivo uma coisa da qual eu vivo uma vida que eu não me identifico. Eu coloco o meu trabalho acima da minha família, acima da vontade de ter filhos, né, de constituir uma família. Uhum. E aí eu pensei, eu vou viver de acordo com o que eu acredito. E aí eu tranquei a universidade, tranquei o curso na metade, né? Eu fiz até o 5º período, tranquei o curso e engravidei da minha filha. Logo em seguida. E conta pra nós aqui, que eu tenho certeza que o público tá curioso e eu também tô. O que aconteceu? Qual foi o ponto ali que você virou e falou assim, não, eu preciso colocar meu rosto no Instagram e eu preciso levar essa nova consciência, essa nova ideia para quem é meu seguidor aqui. O que aconteceu? Qual foi o ponto exato ali? Teve um ponto. Eu fui cancelada dentro da UFMG. Eu fui cancelada porque eu fui contra o passaporte vacinal. Afinal de contas, é uma instituição pública. Todo mundo deve poder entrar e sair a hora que quiser, independente de um papel que me autorize ou não. E aí, quando eu vi aquilo, foi num grupo de WhatsApp, não foi nada grave. E aí, só que um grupo assim, com mais de 300 alunos, não tinha ninguém que pensasse como eu, que tivesse coragem de se expor ali. Né? As pessoas me chamavam no privado para falar, poxa, você tem razão, eu concordo com você, mas ninguém tinha coragem de dar as caras ali, igual eu estava dando, e defendendo o direito de ir e vir de qualquer pessoa. E aí foi exatamente nesse momento que eu falei, agora que todo mundo já sabe o meu posicionamento, então eu vou criar uma conta. Criei uma conta no aplicativo vizinho, que eu acho que a gente não pode falar o nome aqui, né? Lá eu cresci muito rápido, assim, em questão de 2 semanas eu já estava com 30 mil seguidores. E aí, só que eu comecei a ser cancelada lá. Né? As pessoas... Na verdade, até hoje, né? Que eu vi que você passou esses dias por uns períodos, assim, nós vamos chegar lá também. Pra você contar pra nós. E aí eu fui cancelada, as pessoas começaram a derrubar os meus posts, a denunciar, esse outro aplicativo, ele derruba mesmo, sabe? E eu falei, eu preciso diversificar o meu público, eu vou pro Instagram. Fui pro Instagram, comecei com 0 seguidores praticamente, essa conta tinha uns 100 seguidores na época, era uma conta que eu praticamente não usava pra nada. E aí comecei
quando eu tinha 150 seguidores, eu fui num congresso que a Ana Campagnolo tava. E aí ela autografou, eu contei pra ela da minha trajetória, um TikTok que eu tinha. Falei. Não problema não, tá tudo certo. Não era pra ter falado. Falei o nome do aplicativo, gente. Olha só que raiva. Tá tudo bem, ninguém escutou, tá tudo certo. Ainda bem que. Tomara que o algoritmo não tenha escutado, mas vamos lá. Aí falei pra ela da minha trajetória no aplicativo vizinho. E aí ela foi e falou assim: qual que é o seu Instagram? Aí eu morrendo de vergonha, cara, falei assim: mas não tem ninguém no meu Instagram ainda. Ela: não, mas eu não tenho TikTok. Não tenho conta no aplicativo vizinho. Aí ela falou: não tenho conta no app vizinho. Eu falei assim: então tá, então me segue aí. Era Fora da Espiral na época. Uhum. E aí ela foi e começou a me seguir lá. E a partir daí você foi alimentando e chegou hoje com esse engajamento que você tem aqui. Sim, exatamente. Graças a Deus, gente, que ela resolveu romper esse silêncio. Eu sei que isso tem um bordão que ela utiliza muito, né, no Instagram dela. Que graças a Deus que ela rompeu esse silêncio para trazer esse conhecimento para nós, porque quem não segue ela, segue aí. Gente, só um minutinho também, eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês, porque eu não consegui entrar por aqui, mas daqui a pouquinho eu vou chegar perto aí pra gente poder ver os comentários e responder também algumas perguntas para vocês. Aproveita e compartilha essa live, porque agora nós vamos entrar no tema profundo mesmo e agora trazer conhecimento demais para vocês isso aqui. Aí. Então, Thabita, o seguinte, hoje eu trabalho, né, com mulheres com reposicionamento feminino e casais. E 90% dos casais que eu atendo, porque na verdade vem a mulher primeiro e se é necessário o companheiro vem. E eu acho que 90% é um número muito grande, porque 90% dos casos, quando a mulher chega pra mim que tá à beira do divórcio ali, quase largando o companheiro, 90% dos casos é só fazer esse reposicionamento dela pro feminino que o relacionamento se restaura. Então, o que é isso? Hoje, eu estava até recentemente em um podcast com o Orlando Costa, não sei se você conhece, para mim ele é referência em reposicionamento masculino. E a gente, nesse podcast, a gente fez o comentário. Quando que a gente imaginou que eu, Carla, estaria auxiliando mulheres a serem femininas e ele auxiliando homens a serem masculinos? Reposicionamento de uma coisa que é óbvia, sabe? A gente comentando sobre isso no podcast, e eu não podia deixar de trazer essa introdução aqui antes de fazer a pergunta, que é a seguinte. 90% dos casos hoje dos relacionamentos, quando a gente faz esse reposicionamento, o relacionamento restaura. Claro que a gente não pode deixar de lado essa observação, o quê? Porque hoje em dia a gente vê muito esse tal do empoderamento disfarçado, né? Então a mulher empoderada, que dá conta de tudo, que não precisa do homem pra nada, que ela é foda naquilo, não sei quem pode falar isso no Instagram, mas estou falando, que ela é a bambambam naquilo que ela faz, e que homem simplesmente, não preciso, né? Não preciso de homem pra nada, a gente sabe que isso não é verdade, é o contrário disso, né? Então, essa consciência para as mulheres é o que hoje em dia, na minha percepção, né, faz com que os relacionamentos sejam algo tão descartável. Por quê? Se elas não precisam do companheiro que é o oposto, então para que se relacionar? Para que constituir família? E eu trago para as minhas alunas dentro da comunidade, não trago tanto aberto igual você sobre o feminismo nas redes sociais, né, porque a gente sabe muitas consequências disso, mas dentro da comunidade eu trago assim aulas profundas para elas sobre isso, sobre o feminismo, né, porque para mim, Carla, isso é algo que literalmente fez com que houvesse uma mudança de percepção total, né, de família, de ser feminina, de cuidar, né? A gente vai entrar em alguns pontos aqui, a gente vai ter tempo também sobre a submissão que todo mundo entende errado. Então, assim, pra mim, Carla, hoje, trabalhando com casais, o feminismo é um ponto, assim, crucial que fez com que as mulheres tivessem toda essa desordenança aí de ser feminina, de ser cuidadora, de ser que gera paz no lar. E isso, pra mim, 90% dos casos, quando a gente faz o reposicionamento, restaura aquele relacionamento que estava à beira do divórcio. Então, fazendo toda essa introdução aqui, é para te fazer a seguinte pergunta. Como você acha, em que nível você acha, como que você acha que o feminismo, é o tema da nossa live, né?
influencia hoje nos relacionamentos? O que você acha que são as consequências desse movimento e que influencia hoje nos relacionamentos pelas suas percepções, né, pelas pessoas que eu tenho certeza que você conversa, né, auxiliando, trazendo, por tudo que você traz para nós no Instagram? O que você acha? Você acha que a gente está vivendo consequências? O que você acha sobre isso, Thabita? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o feminismo, ele está dentro de todas as famílias. Seja a família mais tradicional, a mais aberta ou, né, mais moderna. Ele está ali, não adianta. Pode ser a família tradicionalíssima, super cristã, o feminismo estará ali atuando. Outra coisa que a gente precisa entender, o que é o feminismo, para a gente entender as consequências dele dentro dos relacionamentos. Se você digitar no Google, dá um Google aí, o que é o feminismo, você vai encontrar que é um movimento que tem como objetivo acabar com a desigualdade entre homens e mulheres e que as mulheres estão em desvantagem, desigualdade em relação aos homens e para isso são necessárias políticas públicas, ações sociais e governamentais para reverter essa situação. Isso é o que te contam sobre o feminismo, só que a gente Presta atenção, gente, é o que te contam sobre o feminismo. Sim, a gente não conhece um movimento pelas propagandas dele. A gente conhece um movimento pelas fontes primárias. Você precisa pegar uma Barça da Simone de Beauvoir e ler para você conhecer Simone de Beauvoir? Não, você pode pesquisar sobre ela. Você pode pesquisar sobre a vida dela, sobre os seus ideais, sobre os seus anseios, sobre as suas ações, o que ela pensava. Existem inúmeras maneiras de você entender o que a Simone de Beauvoir fez, onde ela queria chegar e onde ela chegou. E o que ela fazia na vida pessoal dela, né? Mas as pessoas, elas não gastam tempo para entender isso. Elas simplesmente aceitam que aquilo ali é o certo, que aquilo ali acontece, ponto final, né? Só que a gente precisa, muitas vezes, buscar entender de onde vêm os nossos próprios pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos e que geram as nossas ações. E o feminismo, ele engana muito a gente nesse sentido. Porque tudo isso, toda essa propaganda que eles põem, aqueles cartazinhos rosa e com desenhos fofos, é apenas um pano de fundo, né? Realmente para mascarar a verdadeira identidade, a verdadeira face do movimento. Por quê, Carla? Existe, se você for pesquisar as teóricas feministas, né? As fontes primárias, porque a gente tem muita sorte que elas não escondem a verdade nos seus livros. Nos livros delas está tudo escancarado. A gente consegue entender a mente delas e onde que elas querem chegar através dos livros delas. São as fontes primárias. Gente, isso é muito real, tá? Isso é muito real, porque quando você busca, né, eu também, quem me mentora é a Ana, né, que eu fiz os cursos com ela e os livros dela. E o que acontece? É literalmente você pegar uma biografia, ir lá e ler sobre Simone. Você pode digitar, mas quando digita, mascara muita coisa, né? Mas quando você literalmente pega para estudar, você fica em choque. Não tem como, eu costumo brincar o seguinte, que não tem como quem é feminista continuar feminista depois que buscar estudar nas fontes que são reais sobre o feminismo. Não tem como, porque a gente fica chocado, né? Nós somos cristãs aqui, né? E nós temos alguns valores também discutíveis para nós, né? Então, assim, você literalmente, eu acredito que é uma dica que a gente pode dar para o público, busquem estudar sobre isso, porque vocês vão ficar chocadas da bandeirinha que vocês estão levantando nesse momento, achando que é só meu corpo, minhas regras. Não é isso, Thabita? Não, é muito profundo, realmente asqueroso. Se você realmente for, se você buscar, se você pesquisar, você vai entender que é
é muito grave o que elas fazem. Mas, na verdade, tudo isso, todos esses cartazinhos que elas levantam é apenas um pano de fundo para mascarar o ponto central. Porque existem... você pode falar, não, mas existem várias vertentes do feminismo. O feminismo, ele começou bom e ele se contaminou. Não tem como, tá? A verdade é a seguinte, todas as vertentes do feminismo, né, elas divergem em vários pontos, mas todas elas se encontram em um. Elas têm um único ponto que elas não divergem entre si. E esse ponto é a revolução sexual. Que é o quê? É mudar a maneira como a gente vê, enxerga e trata o sexo. Né? É você banalizar o ato do sexo, é você corromper realmente a maneira do homem ver a mulher e a mulher enxergar o homem, adulterar toda a estrutura da família, dos relacionamentos, é você aceitar coisas pesadas como, por exemplo, o adultério, né? Que hoje já existem nomes fofos para o adultério, que é poliamor, que é relacionamento aberto, né? Isso é adultério, isso é adulterar, né? Quando você é casado e você tem um relacionamento aberto, você está adulterando. Você colocar uma terceira pessoa dentro do seu casamento é um adultério também, né? Então, o feminismo ele veio realmente para corromper toda a base familiar, acabar com a família tradicional, acabar com a monogamia, impor a aceitação do adultério, a aceitação de outras coisas mais asquerosas ainda, que eu não posso falar o nome aqui, mas eu posso dar uma dica para vocês que começa com pedo e termina com filia. O feminismo mexe muito ali, você acredite ou não, tá? O tal do in mais sexto, né, também mexe muito ali o feminismo. Adorei essa forma de você contar discreto. É tudo para o algoritmo, tá, gente? Não entender o que a gente está falando e não derrubar a live. Então, ele vem realmente para corromper mesmo, para destruir os relacionamentos, porque uma revolução, Carla, ela não tem fim. Ela termina e começa uma outra. A revolução do feminismo, a revolução sexual, ela não vai ter fim nunca. Então, eles querem corromper tudo, destruir tudo, porque é a partir disso que eles vão continuar a revolução deles. Posso trazer um exemplo aqui de claro. Diário, assim, de atendimento mesmo, né? Que hoje, quando a Tabita traz para nós, né, sobre isso de que é uma revolução sexual, eu ouso muito dizer que nós estamos vivendo as consequências, né, daquilo que foi implantado desde lá atrás, né, do feminismo. Hoje nós estamos meio que vivendo as consequências daquilo. Como que eu quero dizer isso? Por um exemplo, quando a Tabita traz para nós aqui, né, sobre a revolução sexual, hoje em dia isso está explícito em todos os locais. Sim. Por um exemplo, antigamente, né, as mulheres tinham um pudor, né? Se vestiam um pouco mais, vamos dizer assim, não expondo tanto o corpo, né? Não era tão natural você poder, sei lá, sair com um pedaço do bumbum de fora, né? Se expondo tanto. As mulheres antes tinham um recato maior, né? Em relação a isso, não se expunham tanto. Hoje em dia, o que a gente vê em relacionamentos, mas para você que está aqui, que não está no relacionamento, que está me escutando, hoje em dia, os caras não têm que fazer muito esforço para poder conquistar, para poder estar com a mulher. Por quê? Porque hoje em dia ele já conhece tudo antes. Entende? A mulher, o cara não tem que passar por aquele processo de conquistar, de conhecer. Por quê? Porque hoje ele já conhece tudo dela antes, simplesmente entrando, por um exemplo, no Instagram. A exposição ali, né? A exposição de corpo, enfim.
Eu sei que isso dá muita polêmica aqui, mas nossa live a gente sabia que ia ser polêmica, não tinha como. Mas tem muito essa exposição do tal do meu corpo, minhas regras. E hoje a gente vê exatamente essa libertinagem. Então o homem hoje, ele não precisa fazer um esforço para conquistar, porque ele já viu tudo. E aí, ok, a gente está falando de conquista no relacionamento. Só que vamos além disso também, além da conquista no relacionamento. O que acontece? Hoje em dia, quando a gente fala que vem exatamente para desconfigurar esse papel, né, do que seria um papel do homem, que é prover, que é conquistar, né, a gente costuma dizer que o homem é vetor no mundo, o homem é ação, o homem vai, o homem busca. A gente não tem visto isso mais. Mas por quê? A lei do menor esforço ganha. Se a mulher hoje tá ali com a bandeirinha de não preciso de homem, eu dou conta de tudo, não preciso de homem pra nada, ela está assumindo exatamente esse local dele. E aí o que acontece? Hoje em dia o que a gente vê? É a mulher que chega no cara. Porque meu corpo, minhas regras, eu não vou ficar esperando o cara chegar em mim, não. Pra quê? Eu que vou lá e faço. Quando vai sair, a mulher que escolhe o local. Aí entra aí no Instagram, eu acredito que assim, é uma discussão que chega a ser até engraçada, de discutir quem paga conta, quem não paga conta, que não sei o que tem. Por quê? A gente está num nível de ter que discutir quem vai ser cavalheiro. Consegue entender isso? Olha o quanto que as coisas estão desconfiguradas por isso. Por quê? Porque a mulher quer ir lá, ela quer fazer, ela não precisa do homem pra nada. Ela quer bancar, ela que chama para o ato. Porque eu posso tudo, eu não preciso de homem pra nada, eu sou igual. Só que essas são as mesmas mulheres que muitas das vezes chegam lá no consultório e que estão chorando no sentido de que estou sobrecarregada. Eu não estou conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer porque eu estou sobrecarregada. Por quê? Porque ela assume vários papéis ali. Ela tem que assumir o papel de quê? Da mãe, da dona de casa, da esposa, de tudo, e daqui vai lá pra fora e tem que trabalhar e bancar a casa. Então, assim, o que a gente vê hoje, eu falo assim, um pouco mais palpável, né, que a gente vê hoje, assim, que muitas das vezes, quando não tem entendimento, não consegue perceber. Porque quando a gente vira e fala assim, aqui, deixa seu marido cuidar de você. Olha pra você ver, o que você fez, Thabita? O seu companheiro estava conversando com você, tentando te mostrar uma realidade que eu acredito que naquele momento você não conseguia ter uma percepção tão aberta daquilo que você estava, né, ali às vezes com, vamos dizer assim, com aquele pensamento daquilo que você via e escutava ali todos os dias. Se não fosse você parar e receber o cuidado, a palavra do seu companheiro que às vezes estava ali querendo te ajudar, às vezes hoje a gente não tinha você trazendo essas coisas todas aqui para nós de suma importância, que é o seu conteúdo do seu Instagram. Então as mulheres, quando foram para esse local, né, de ter, que sou empoderada, eu dou conta de tudo, eu não preciso do homem para nada, são as mesmas que chegam lá sobrecarregadas, querendo alguém que cuide. Só que por enquanto elas não entenderem isso a gente tem um monte de coisa para entrar aqui, né, sobre submissão, acredito que vai ter tempo da gente entrar. Então, por enquanto elas não entenderem que não é o quê? Uma disputa por lugar, que o homem é legal sendo homem lá e a mulher é legal sendo mulher. Gente, eu preciso trabalhar reposicionamento feminino, ensinar a mulher a ser mulher, meu Deus, como isso? Então, assim, não é uma disputa. O cara é legal sendo masculino, o homem, e a mulher é legal sendo feminino. A criação, gente, Deus é perfeito. Se tivesse que existir somente homem, seria só homem, não teria diferença, não teria... Porque como que a gente sabe que o outro é homem? Porque tem eu que sou mulher e olho pro outro por correspondência e falo assim, ele é diferente de mim, então ele é homem, ele é masculino. A criação é perfeita. Se precisasse existir só homem ou só mulher, existiria só homem ou só mulher, o gênero feminino ou o gênero masculino. Mas a criação é perfeita. Criou o homem e criou a mulher. Pra ter disputa, porque eu quero agir igual a ele. Não, é porque os dois se somam. Então, mulheres que estão aqui me escutando, eu tinha que falar isso, o coração tá até acelerado aqui. Mulheres que estão aqui me escutando, essa disputa de querer ser, de querer fazer, de não precisar de ninguém pra nada, é o que está gerando a sua sobrecarga, é o que está gerando o seu cansaço, é o que está gerando você. Cadê aquele meu companheiro que lá no início era tão bonitinho, fazia as coisas? Vai, acabou, porque a lei do menor esforço ganha, você faz tudo. Por que ele vai fazer sendo que nada que ele faz, você admite que ele tá bacana e que ele consegue fazer? Você não sabe receber? A gente precisa entender que é uma cadeira para cada um. A gente não precisa, não tem como, dois corpos não ocupam o mesmo lugar.
Então a mulher, ela tem que sentar aqui, ó, minha poltrona, como ela é linda. Minha poltrona é a poltrona da feminilidade. A poltrona do meu marido é da masculinidade. Se eu decidir sentar na dele, ele tem que levantar. E ele vai sentar em qual? Na minha. Entende? Então, não tem como. A gente precisa entender que feminilidade é o estado de ser mulher. Né? É você olhar para o seu corpo e ver o que ele está dizendo. Para onde que ele está apontando. O que você tem que fazer. Né? A mulher, ela é toda voltada para dentro, né? O órgão dela reprodutor é todo para dentro, o do homem é todo para fora. É o homem que penetra o mundo da mulher. A mulher não tem que ir até o homem, né? É o homem que vai até a mulher. Só que eu entendo também as mulheres, assim, eu não sei como seria se eu estivesse solteira hoje. Porque as mulheres de hoje, elas devem estar, assim, completamente perdidas. Porque os homens, como eles estão muito femininos e as mulheres estão avançando, né? Eu imagino que não deve restar muita opção para a mulher também, né? Então a gente precisa realmente, né, se cuidar. Sabe aquela coisa de você cuidar do seu jardim? E esperar que a borboleta venha? Eu acho que a mulher, ela tem que entender isso. Porque o homem que ele é masculino, um homem masculino, um homem de valor, ele entende o recado, ele entende o perfume ali da flor, entende? A gente precisa reestabelecer a nossa feminilidade antes de querer que o outro seja masculino. Então, quando a mulher, ela olha para o corpo dela e percebe, nossa, vou dar alguns exemplos aqui. Igual você falou, o homem ele é ação, ele é o vetor. E é verdade, o homem ele tem a voz grossa, né? O homem ele é forte fisicamente, ele tem mais músculo, ele tem barba, ele é peludo, né? O homem ele tem a força física, né? A estrutura dele. Para proteger, né? Para prover. Para o homem que caçava, enquanto a mulher que cozinhava o alimento, enquanto o homem descansava depois da caça. Né? Nós somos um complemento perfeito. A gente se complementa, não tem ninguém que é mais importante. Né? Os dois são papéis igualmente dignos. Né? Nós somos feitos pensando, foi tudo muito bem pensado, né, por Deus. Então, a gente precisa entender que o nosso papel é olhar para o nosso corpo e ver o que ele está apontando. Ele está apontando para você ser uma mulher mais delicada, afinal de contas, a sua voz é suave, a sua pele é lisinha, né? Você é frágil. Será que seu corpo está apontando para você ser mais vulnerável? Né? Você é frágil, você não tem tanta força muscular quanto o homem. Você é forte, você é uma mulher, nós somos fortes, mas não fisicamente. A gente aguenta muito mais dor, né? A gente aguenta outras coisas mais do que o homem. A gente precisa saber que se a gente sentar na cadeira da masculinidade, o homem vai ter que levantar e ele vai ter que sentar na sua. Então, isso é uma coisa que não tem como. A gente precisa entender o nosso papel e, a partir disso, agir para que os papéis não fiquem invertidos. Porque quando inverte os papéis, fica tudo completamente desordenado. E isso que você trouxe é muito importante, porque é o seguinte, eu trabalho muito... Aproveitando, gente, seu canal do YouTube, para que o pessoal que é minha audiência, a sua audiência, possa seguir lá. Sou a Tabita, tanto no YouTube a gente está começando agora, mas tanto no YouTube quanto no Insta, sou a Tabita. E o seu, Carla, para quem está te acompanhando aqui? Me segue lá. Depois nós vamos deixar a live aqui para vocês vamos. também, vai estar lá para vocês seguirem, ok? Que é Carla Ferreira _PF. E convido vocês a entrarem lá para olha os stories, tem os stories ali todo dia para vocês. E para participar também da minha comunidade Poder da Essência Feminina, porque lá, Tabita,
Tabita. Pelo amor de Deus, não erra o nome, não. Porque lá eu trago muito isso para elas que eu queria dar uma pincelada para vocês que estão escutando aqui. Por quê? É diferente, né, o ser feminina, comportamento feminino, energia feminina e feminismo. São 3 coisas totalmente diferentes que eu gosto de trazer muito claro para vocês, né, tanto na comunidade quanto lá no Instagram. Isso que trouxemos aqui agora, eu acho que pode ajudar muitas pessoas que estão aí. Que é exatamente o seguinte. Quando trouxe aqui pra nós, né, sobre hoje, quem tá solteiro é um pouco mais dificultoso porque os caras estão, né, nessa energia mais feminina. Sim. É real, gente. Por quê? Olha só. O que nós estamos tentando hoje trabalhar no reposicionamento feminino? É fazer exatamente com que vocês entendam o que é ser feminina, que é o natural que você veio a si, certo? Porém, existe uma diferença aí, que é o quê? Eu preciso trazer isso muito, que é muito importante para vocês. Se você não precisa de um cara que cuide de você, ele não vai cuidar. Porque um homem vai auxiliar e vai cuidar quem precisa da ajuda dele. Se você não precisa, a lei do menor esforço vai ganhar. Sim. Então, às vezes, aquele seu companheiro, que você ali no início, ele te levava pra sair, pra fazer as coisas e tal, você fala, cadê aquele companheiro da minha vida? Acabou? Por que acabou? Porque você passou a disputar o lugar com ele. A cadeira, que nós trouxemos o exemplo aqui. E aí, existe uma coisa muito importante que vocês precisam diferenciar, que é o seguinte. Energia feminina e energia masculina. Não tem como eu não usar a palavra energia aqui, porque é o que fica didático pra vocês, ok? Então, energia feminina e energia masculina. Isso é diferente de feminino e masculino gênero. Isso é muito diferente. Quero dar um exemplo pra vocês. A Tabita, ela tem energia feminina e masculina dentro dela. Eu, Carla, tenho energia feminina e masculina dentro de mim. Chegou um cara aqui agora, um homem, o cara que tá aí do lado, você, homem que tá escutando a gente aqui, você tem energia feminina e masculina dentro de você. O que é isso? Só por nós termos nascido de uma família, né, que é o homem e uma mulher, porque é só assim que a vida vem, nós trazemos já 50% do nosso pai e da nossa mãe. Então, até o nosso DNA, a nossa célula, existe 50% da minha mãe e do meu pai. Então, eu sou o quê? Já disso, eu já venho com 50% dos dois, ok? O que é essa energia feminina e masculina? É aquela força que te impulsiona, que te faz o movimento. Então, vamos lá, para vocês entenderem aqui. Quem nunca me escutou, por isso que eu tô trazendo um pouquinho mais esmiuçado para vocês. A energia feminina é exatamente essa energia do cuidado, a energia do nutrir, que é um exemplo fácil que a gente vê aí, uma mãe nutre um filho. O feminino, ele gera paz dentro do lar. Então, ela é uma energia mais leve. Por isso que fala assim que a mulher gera paz dentro de casa, porque é algo que é mais leve. O que é a energia masculina? A energia masculina é o que leva a ação, é o que leva exatamente o movimento. Então, calma, mas peraí, se eu que sou mulher tenho as duas e o homem também tem as duas, como que isso funciona? É aí que tá, porque trazem muito sobre isso, energia feminina, energia masculina, à torta e direita aí no Instagram, e chegam umas pessoas pra mim que eu falo assim, meu Deus, socorro, onde que você tá vendo isso? E gera uma disfunção, como se já não tivesse tão desorganizado, né? Essa estrutura família e relacionamento hoje gera uma disfunção total. Então vamos lá. O que é essa energia feminina e masculina? Homem e mulher têm dentro de você essas duas energias. Então vamos lá. O que seria o equilíbrio entre um casal? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Eu sou o marido, você é a esposa. Você chegou hoje em casa e você tá você tá ansiosa, aconteceu uma coisa no seu trabalho e tal. Então você tá mais penetrativa, mais doando energia, mais energia masculina, mais ação. Você tá ali mais nervosa, você tá entregando mais energia. O que seria o sábio num relacionamento? Eu que tô vendo que ela é mulher, mas ela tá lá em desequilíbrio de energia masculina, ela tá lá nervosa, estressada. E aí, o que seria o saudável no relacionamento? Eu perceber que a Tabita tá penetrativa, entregando muita energia, e eu que sou o companheiro dela, virar e falar assim, opa, peraí, calma, ela tá entregando muita energia. Então, deixa eu receber, ficar aqui na minha, porque, tá vendo? Ele te acolhe. Mas, cara, você tá dando um exemplo ao contrário, calma que vocês vão entender. Ele te acolhe, ele faz o papel de te acolher. Por quê? Porque você tá
em desequilíbrio com a energia masculina, essa penetrativa. Se ele chegar dentro de casa e você sim, ele começar também na energia masculina dele, o que vai acontecer? Briga, fight. Que eu sei, porque isso, ele tá assim, mas você não tem que trazer os problemas pra dentro de casa, não. E aí os dois começam o quê? Fight. São os dois exercendo a energia masculina naquele momento. Então, esse teu exemplo do homem é exatamente para ser exatamente o contrário disso. Porque quem que consegue geralmente ser mais a paz, o mais equilíbrio? É o feminino. E o homem geralmente é o mais ação, é o mais movimento. Só que eu citei o contrário, por quê? Porque lembra que eu falei que homem e mulher, os dois têm energia feminina e masculina? O sábio na pessoa é você saber transitar entre uma energia e outra enquanto necessário. Então, por um exemplo, a mulher vai precisar da energia masculina para ir no trabalho, para ir trabalhar. Para poder, às vezes ela tá lá CEO de uma empresa, trabalhando numa empresa, ela manda em 50 homens. Ela vai precisar, mesmo ela sendo feminina, ela vai precisar utilizar a energia masculina para lidar ali, tomar decisões, ação, atitude. Tá acompanhando? Sim. E da mesma forma que o homem, ele vai também precisar utilizar a energia feminina para poder te receber quando você chega estressado em casa, te acolher. Para poder dar um carinho para o filho. Para poder cuidar de você quando você está precisando de colo. Então, peraí, cara, isso é incongruente. Não, é muito simples, mas o problema é a lavagem cerebral que trazem para vocês aí nas redes sociais, que é o seguinte. O que é o equilíbrio entre essa energia feminina e masculina dentro de qualquer um de nós? Homem ou mulher? É eu que sou mulher feminina, está a maior parte do tempo utilizando a minha energia feminina, mas também utilizar a minha energia masculina a favor da minha feminina quando necessário. Consegue entender? Equilíbrio entre energia feminina e masculina não é eu sou 100% do tempo energia feminina. Não. Eu sou 100% energia masculina. Não. Para a mulher, o equilíbrio é estar a maior parte do tempo na sua energia feminina, que é onde ela descansa, é onde ela recarrega as energias dela. Porque se eu estou lá utilizando a energia masculina lá no meu trabalho, quando eu estou no palco, quando eu estou dando aula, a gente está mais energia masculina, porque a gente está penetrativa, a gente está mandando uma mensagem. Depois eu preciso voltar para o meu feminino para que eu recarregue as minhas energias, porque quando eu estou lá no masculino, que não é meu natural, eu estou gastando energia. E eu preciso voltar para o meu feminino para me reequilibrar. E o meu companheiro a mesma coisa. Ele vai utilizar a energia feminina a favor da energia masculina dele. Então, energia feminina e masculina é os dois saberem transitar para uma e outra enquanto necessário. Isso desbanca um monte de ideia de energia feminina e masculina que tem à torta direita em Instagram. E aí o que acontece? O que é diferente de quê? De feminino e masculino. Porque você ser feminino e masculino, você vai ter que transitar, dar carinho quando for necessário, ter ação quando for necessário. Então, é muito diferente energia feminina de energia masculina e de ser feminino e ser masculino. Tanto o masculino quanto o feminino vai ter essas duas energias dentro. Aí, voltando na colocação de que a gente falou assim, a mulher solteira hoje é difícil porque os caras estão mais na energia masculina, feminina. É óbvio. Se você está a maior parte do tempo agindo na energia masculina, o que é matemático que você vai encontrar? Uma mulher que está a maior parte do tempo na energia masculina e feminina, você acha que ela vai dar certo com um cara que realmente está em equilíbrio com a energia masculina dele? Que é o cara que vai lá, que faz, que provê? Não. Por quê? Ela não vai aceitar que o outro assuma esse mesmo local que ela está. Então os dois vão disputar. Então o que é o encaixe perfeito que geralmente essa mulher que está em desequilíbrio para essa energia masculina encontra e que cabe? Só um cara que está em desequilíbrio para a energia feminina. Por quê? Porque o cara precisa ser o filho dela para ela mandar, comandar e desmandar. Porque ela não vai aceitar um cara que é o provedor, que toma decisão, que vai lá e faz. Por quê? Porque esse papel é dela. Então, é sempre um encaixe perfeito. Aí entra naquilo que você falou. A borboleta ali, cuide do seu jardim. Se você, mulher que está escutando hoje aqui, que é dificultoso você está encontrando sua cara feminino, é porque ele é um encaixe perfeito para você. Você precisa transformar aquilo que você é para você transformar aquilo que você vive. Ai, Carla, porque hoje está difícil encontrar a cara assim. Tá, por quê? Porque você é praticamente esses caras. Você precisa cuidar de você, do seu jardim, entender o que é isso,
voltar para esse feminino, para que você possa encontrar o encaixe perfeito para você, que é o cara da energia masculina. Porque o cara que é o masculino, ele não quer uma mulher para peitar e disputar lugar com ele. Ele quer a mulher o quê? Que ele vai cuidar. Vocês conseguem entender esse encaixe? Que é exatamente isso que a Thabita trouxe para vocês aqui. Você, mulher que está dificultoso, cuida do seu jardim, cuida de você. Vai entender as origens do porquê que você é assim reativa, do porquê que você tem esse problema com esse masculino. Vai entender as origens de se cuidar. Por quê? Porque aquilo que você é o que você cria. Então você precisa modificar aquilo que você é para você modificar o tipo de pessoa que você encontra. É como se fosse um radarzinho, tem uma programação aqui, homem não presta, homem não presta. Homem é tudo frouxo, homem é tudo frouxo. A programação é o que rege você ao longo do caminho. Então se você tem essa programação aqui, é matemático que você só vai encontrar o quê? Cara que não presta. Sim. Porque o radarzinho aqui, ó, eu gosto de usar esse aqui, que é um exemplo Wi-Fi. Seu Wi-Fi, você contratou TIM. Você foi lá, contratou a empresa TIM para o seu Wi-Fi. Sim. Tá programado para você só conectar com a internet TIM. Mas está passando ali a Vivo, a Algar, todas as outras estão passando ali. Porém, você está programado, que você contratou só para receber a TIM. Então, olha só, todas as outras estão passando, mas a programação sua é essa. Você precisa mudar essa programação, essa crença, que é isso que você acredita, para que você viva uma nova realidade lá fora. Cara não presta, seja feito sua vontade, você só vai encontrar cara que não presta. Homem é tudo frouxo, homem é tudo frouxo, homem é tudo frouxo. Seja feito sua vontade, você só vai encontrar um que é frouxo. Então você precisa mudar a programação que tem dentro de você, que automaticamente você vai mudar aquilo que você é. E essa programação, você não vai vir com aquilo mais que cara é só assim. Porque se existe um cara, pensa comigo, você fica assim, cara não presta, cara não presta, cara não presta. É uma crença sua. Por quê? Se existe um cara na face da Terra que presta, isso já desbanca, porque não é uma lei universal. É uma crença sua que você carrega. Então existem os caras que prestam, porém é só você com a sua programação que encontra esses caras que não prestam. Os outros existem. Mas a sua programação não permite que você encontre aquele cara. E se você encontrar aquele cara que presta, você vai se auto-sabotar e o que você vai fazer? Vai terminar um relacionamento que você não consegue sustentar aquele relacionamento. Porque você é acostumado com relacionamento o quê? Com um cara que não presta, que faz sacanagem, isso e aquilo. Então, quando a gente fala sobre energia feminina, né, energia masculina, é exatamente sobre essas programações que tem dentro de você. Que é diferente de feminino e masculino. Eu gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso aberto para outros canais, porque isso é o grande, eu falo assim, que prostituição de conhecimento, sabe? As pessoas vêm trazendo sobre isso a torta direita Instagram, e ao invés de auxiliar, as pessoas vêm mudando mais ainda a mente dessas pessoas, já tem um emocional já, né, essa geração de agora um pouco mais distorcido, não tem inteligência emocional. E aí só compra aquilo ali que escuta no Instagram da pessoa que acha que é legal e tal, e vai criando cada vez mais coisas, mais crenças dentro de si, e depois não entende porque que vive aquele tipo de relacionamento. Então, gente, falei demais agora, vou parar agora, falei demais, mas eu precisava trazer esse recado, que é o seguinte: tem jeito, gente. Tem jeito. Se você que tá aí hoje, né, que tá aí buscando alguém para se relacionar, você precisa avaliar em você e transformar em você, cuidar do seu jardim, para que a borboleta venha. Igual você trouxe para nós. É olhar para si, mudar a si, modificar em você, porque aquilo que você está vivendo lá fora é consequência daquilo que você é. Então você precisa trazer esse conhecimento, trazer essa mudança para que você entenda literalmente e encontre novas formas, novos tipos de relacionamento. Por exemplo, aprender a receber. O feminino recebe. Quantas e quantas mulheres que não recebem nem gentileza? Estou no supermercado. Não pode abrir a porta do carro, não pode pagar a conta para ela, não pode fazer nada. É só patada. Estou no supermercado. Não recebe a ajuda. Gente, eu, Carla, que trabalho com reposicionamento feminino, tem muito que melhorar. Mas por que eu fui pra isso? Porque eu era total energia masculina, gente. Total. Eu era que dava conta de tudo, que não precisava de ninguém. Sabe o que eu fazia? Gente, isso é muito engraçado, mas pode ser que conecte com muitos de vocês aí. Sabe o que eu fazia? A pessoa vinha, já viu manobrista? Quando a gente é em determinado local e tal, que o cara vem e faz assim, pra cá, tu chega pra cá, te ajudando. Sabe o que eu fazia?
O cara chegava pra fazer assim pra mim, eu fazia o contrário do que o cara tava falando pra mostrar que eu não precisava dele, que eu dava conta, que eu sou bom em dirigir. Ao nível, Thabita. Olha o nível do que eu era. É. Exatamente assim. Não recebia ajuda, não recebia cuidado. E quando que você despertou pra isso? Exatamente sendo o meu avatar. Por que hoje eu trabalho com relacionamentos? A Carla lá atrás foi a Carla que viveu o relacionamento abusivo, tóxico, que foi agredida fisicamente. Agredida a ponto de ter que ir lá e fazer BO. Só que aí, como, né, eu acredito que a maioria das mulheres, na época eu fiquei com medo de seguir com o negócio, porque a gente fica com medo do que vai acontecer. Mas não teve uma volta, não. Terminou, acabou. Só que eu fui aqui, fui agredida fisicamente. Logo depois, eu me relacionei, né, me casei, e o meu término do meu casamento também foi por uma agressão, em nível mais leve, mas foi uma agressão. Logo depois eu busquei, né, onde eu busquei os ensinamentos que eu trago hoje para vocês, por isso que hoje eu trabalho com isso, porque eu ajudo as mulheres a saírem dos mesmos locais que um dia eu tive lá. Então, logo depois eu busquei auxílio, né, para entender essa repetição, por isso que eu falo muito hoje de programação. O que era a minha programação? As mulheres da minha família não davam certo em relacionamentos. Eu cumpri a programação bonitinho, divorciei igual elas. Entende? Então eu tava cumprindo a programação, gente. Só que isso foi muita busca e era sozinha. Era sozinha que eu ia buscar, porque eu não conseguia, vamos dizer assim, fazia uma coisa, fazia outra coisa, uma terapia dali, daqui, e não chegava numa origem do negócio. Então eu busquei esse conhecimento, esse estudo, muito ali, agarrada, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, porque não estava certo. Eu não sou uma pessoa ruim. Quem tá aí me escutando aí, ó. Eu não sou uma pessoa ruim. Por que isso acontece comigo? Sim. É exatamente essa falta do conhecimento. E aí eu fui buscar entender, rompi o padrão de relacionamentos abusivos ali, abusivos não, mas agressivos. Rompi o padrão, só que a Carla não tinha mudado. A Carla foi lá, buscou, né, romper esse padrão que, glória a Deus, foi rompido, mas a Carla não tinha mudado. A Carla continuava o quê? Mais energia masculina impossível. Mandava, desmandava, eu que cuidava das coisas, eu tinha minha grana, eu que fazia tudo. E logo depois que eu fui encontrar no relacionamento, por isso, gente, que eu falo muito que é ser pra ter. Porque não é por um acaso que eu encontrei um cara que me agredia. Eu trago muito para as mulheres o seguinte, só existe um abusador, um agressor, porque alguém aceitou ser agredido. Carla, mas espera, você tá falando que eu tô aceitando? Não tô falando que você quer ser agredida. Mas só existe alguém que conecta com uma pessoa que naquele momento foi agredida, consegue entender? Se existisse alguém que não fosse agredida, não existia um abusador, não existia um agressor. Então o que eu quero dizer? Tudo é muito um encaixe perfeito. Então eu era daquela forma, eu encontrava o quê? Caras que estavam lutando ali para ser o masculino e para assumir aquele lugar. Então a gente disputava, chegava um dado momento que o quê? O que acontecia? Eles gritavam por aquilo, agressão. Gente, eu sei que isso é um pouco polêmico, não dá pra trazer, já tô trazendo muito aqui, até demais, mas pra explicar isso profundamente tem que ser em aulas complexas. Mas logo depois a Carla não tinha mudado, ela foi se relacionar exatamente com quem? Continuava energia masculina. Fui relacionar com quem? Com o filho. Porque é um encaixe perfeito pra mim. Eu não sou a que manda, comanda e desmanda. Pra mim não entrar em uma disputa com um cara que vai tá lutando ali pra ser o masculino, que vai, né? Eu sou o masculino aqui disputar o lugar comigo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que encontrar exatamente o quê? Um cara que era total energia feminina. Pra quê? Pra me poder mandar, comandar e desmandar nele. E aí o cara... Aí, gente, não tem como vocês falar. É sempre o encaixe perfeito. Sempre é o encaixe perfeito. Você não vai encontrar uma pessoa aleatoriamente. Aquela outra pessoa, eu falo muito isso nos relacionamentos. O outro é sempre um espelho pra mostrar na sua cara aquilo que você precisa mudar. Só que a gente não pega essa oportunidade, a gente quer criticar o outro, falar mal do outro e não olha pra nós. Eu falo sempre o seguinte, relacionamento é sempre sobre mim, nunca é sobre o outro. Porque eles foram um espelho pra mostrar na minha cara aquilo que eu precisava mudar. Ah, Carla, mas peraí, o cara que te agrediu, ele te mostrou alguma coisa? Claro, ele me mostrou, o que ele me mostrou? Você acha que em algum nível eu era, vamos dizer assim, abusiva também? Em todos. Por que em todos? Eu era a pessoa que não escutava, eu era a pessoa que sempre estava certa. Eu era pessoa, lembra? Por isso que quando você me trouxe lá no início, foi muito forte quando eu virei e falei assim, gente, vocês separaram que ela parou e escutou o companheiro dela?
eu lá atrás, se eu tô energia masculina, você acha que eu escutava? Não, era certa. Ele nunca estava certo. Então, gente, o que eu preciso falar pra vocês? É sempre o encaixe perfeito. Eu preciso ser aquilo que eu quero ter. Então, quando eu me relacionei com o cara que era exatamente o meu filho, durou muito tempo. Durou, por quê? Porque era bom demais mandar, ué. Comandar e desmandar. Eu era o masculino. Eu estava em desequilíbrio para energia masculina e ele para feminino. Só que aí, se você que está me escutando tem esse tipo de relacionamento, você vai conseguir entender o seguinte, que um filho não faz sexo, né? Não faz com o filho. Um pai não faz sexo com o filho. Então, o que acontece quando é a estrutura despolarizada de um relacionamento? A mulher na energia masculina, o cara na energia feminina. Vai perdendo libido, não vai tendo mais conexão. E você vai falar assim, gente, mas eu não tenho mais vontade. Mas é claro que não. É claro que não. Um pai não faz sexo com o filho. Tá, então em você total vai perder desarmonia. Exatamente. Opa, caiu alguma coisa aqui. Ó, deu alguma coisa ali. De cá ainda continua? Pera aí, gente, que a live caiu de cá, ó. Oi, oi. Gente, eu tentei entrar aqui para poder ver perguntas. Não deu. Foi encerrado, ó. Aconteceu alguma coisa que a live caiu. Eu aqui vou continua aqui. Porque a gente já tem, né? Mas de qualquer forma, gente, essa aqui vai ficar salva e vou marcar a Tabita também. Começar de novo. E aí depois você manda pro seu canal também, né? Claro, com certeza. Feminismo. Peraí, gente. Peraí, gente, ao vivo é assim. Depois a gente faz os cortes aqui. Aproveita nesse tempo, compartilha aí, gente, a live, que eu acho que tem muito ouro pra vocês aqui sobre relacionamentos, né? E o que o feminismo gerou nisso tudo aqui. Somos consequência, sim, dessa revolução. E aí, voltamos. Não sei o que aconteceu, a live caiu. Quero saber se voltamos. Tem alguém aí? Dá um oi. Oi, oi, oi. Aqui tá, ó. Gente, ó, conta aí. Começaram a entrar. Estão me ouvindo bem? A live voltou, hein? Bora continuar conversando. Pronto. Gente, ao vivo é assim. Ao vivo é desse não jeito. tem como. Deixa Tá eu tudo só certo. virar aqui um pouquinho. Aí, muito bom. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, beleza. Nossa, eu não enxergo nada lá, gente. Não enxergo nada lá nem aqui, ó. Acho que eu preciso de um óculos. Áudio e vídeo, ok. Gente, Ok. desculpa, a live caiu, mas estamos de volta, tá? Vamos continuar de onde a gente parou. E o pessoal que tá seguindo pelo seu aí, fala com eles que eles vão ter ao vivo lá no seu. Vai ter gravado lá no seu YouTube. Sim, deixa eu contar pra vocês, ó. Todo mundo que tá aqui me acompanhando, depois vai ter oportunidade de assistir essa live lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, fica firme aí, continua lá na live, já compartilha com sua amiga, com seu amigo, qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre o feminismo dentro dos relacionamentos, sobre feminilidade e masculinidade também, que a gente tá falando sobre tudo aqui. Mas já compartilha aí com uma pessoa que você acha que precisa dessa mensagem hoje, tá bom? Mas já essa live também já vai estar lá no meu canal do YouTube, beleza? E vai estar também aqui, pessoal que tá me seguindo, ela vai ficar salva aqui, ok? No Instagram pra vocês, vai ficar salvo aqui para que vocês possam assistir lá também, ok? Então a gente já vai falando, né, sobre o encaixe perfeito. Então, assim, por isso que eu acho que é muito importante isso que você falou, Tabita, é muito importante, porque eu preciso me transformar, eu preciso mudar aquilo que eu sou para me mudar os tipos de relacionamentos que eu vivo. Sim. Né? Então, assim, quando eu trouxe tudo isso, quando eu trouxe esse conhecimento, quando eu fui buscar, né, para hoje auxiliar as mulheres que estão vivendo por essa mesma situação, foi a custo de muito tempo, foi a custo de muita dor, né? E recentemente a gente tem falado muito sobre isso,
sobre buscar a origem, né, do problema, porque eu não sou aquela energia masculina que dá conta de tudo e que sou foda à toa, né? Alguma coisa você viveu lá atrás, às vezes você via, por exemplo, o seu pai agredindo, não é o meu caso, graças a Deus, mas você via às vezes o seu pai agredindo a sua mãe e você entendeu que aquilo ali, por um exemplo, é amor, e aí você vai ao longo da vida escolhendo caras igual o seu pai, né, pra o quê? Viver relacionamentos desafiadores, porque você entendeu que homem é daquela forma, então você vai ao longo da vida aceitando migalhas. Pode ser que você via ali o seu pai gritando com a sua mãe, berrando com a sua mãe, e você por respeito, né, não gritava com ele, óbvio, mas a sua vontade era, pai, para com isso. E ao longo da vida você se torna essa mulher foda porque nenhum cara vai fazer comigo aquilo que o meu pai fazia com a minha mãe. Então nenhum cara vai botar a banca. Aí você vai em desequilíbrio para essa energia masculina e encontra exatamente o quê? Caras para você poder mandar, comandar, brigar e gritar tudo aquilo que você não pôde falar com o seu pai. Às vezes por uma resistência, você vê sua mãe sofrendo por aquilo e você fala, nenhum homem vai fazer isso comigo. Então você cria resistência ao feminino. E você vai lá e se torna energia masculina, desequilíbrio total pro masculino. Por quê? Porque eu não vou repetir a história da minha mãe. Então, tudo isso sempre está lá atrás, naquilo que você viu, ouviu, sentiu e escutou. Não é à toa, sabe? Porque muitas mulheres chegam e falam assim, mas é porque eu sou assim, tem jeito. Tem jeito. E é engraçado, sabe o que é mais legal? Quando a gente retorna para nossa poltroninha da feminilidade, a gente descansa. Porque é exaustivo sair do seu espaço. É muito exaustivo você ter que ocupar um lugar que não é seu, né? E é por isso que muitas mulheres, muitas vezes, não gostam ou optam por ficar em casa. Por não ir para o mercado de trabalho, sabia? Porque o mercado de trabalho é um local extremamente masculino, competitivo, é um local agressivo, né? É um local masculino. E a mulher, ela gosta de o quê? De ser o oposto. Ela descansa. Então, geralmente, essas mulheres que optam por seguir uma vida dentro do lar, em casa, cuidando dos filhos e do marido, são mulheres extremamente femininas, são mulheres que entenderam o seu lugar, né, o seu papel no mundo, e são mulheres que sabem o descanso que a feminilidade traz para a vida, né? Porque a gente é igual o homem, tá, gente? O homem, ele nasceu para ser reativo, né? Ele nasceu para defender, para proteger, para penetrar. Para matar um leão por dia, ele que vai à luta, ele que busca. Ele que caça, ele que busca. E ele sente falta disso. Se ele fica vibrando ali na energia masculina, feminina, ele fica cansado também. Ele não consegue sustentar isso por muito tempo. Ele vai ficar aquele pacato ali. É o tal do filhinho da mamãe, que vocês escutam muito. Ele vai ficar ali pacato. Por quê? Porque ele não tem que fazer esforço nenhum. O homem, como que ele ganha tons? Como que ele ganha o ser masculino? Vai pra vida, vai lutar. Tá faltando grandeza. Vai lutar, cara. Como que você vai... A sua mulher tá precisando disso. Cara, vai lutar pela sua família. Vai lá pra fora, vai ganhar caixa, ganhar tônus. Vai ser homem. Se você deixa ele... Gente, lei do menor esforço vai ganhar, ué. Óbvio, eu que sou mais boba. A lei do menor esforço vai ganhar. Então quem vai ficar ali? Por quê? Porque você não deixa ele ser o quê? Você resolve tudo, você... E, gente, o feminismo faz isso com as mulheres e com os homens, tá? Agora vocês estão fazendo os links, agora vocês vão entender os links todos do feminismo. Porque o papel do feminismo é realmente desestabilizar essa estrutura. Porque para o feminismo não existe homem e mulher. Existem gêneros. São fluidos e você pode ser o que você quiser. Você pode ser um cachorro hoje, amanhã você pode acordar se sentindo uma mulher e dormir se sentindo homem.
Então, para o feminismo, não, é tudo construção social, né? Eu fico vendo a minha filha, sabe, Carla? A minha filha tem 1 ano e 5 meses. E eu tenho um sobrinho que tem 1 ano e 3 meses. E a gente está tendo a oportunidade agora de ver os dois interagindo, né? Já que eu estou aqui em Minas Gerais. Carla, é muito lindo você ver aquela diferença nítida da menina pro menino. A menina é faladeira, a menina é delicada, a menina é amorosa, a menina é carinhosa, a menina gosta de nutrir. O tempo inteiro colocando comida na boca do meu marido, na boca da minha sogra, na minha boca. O tempo inteiro brincando que tá cozinhando. O neném, nana, neném, sabe? Nanando o neném dela. O meu sobrinho, extremamente na dele. Na dele, centrado, sabe? Um gentleman. Você olha pra ele assim, forte, robusto, sabe? Quando ele chora, sai de perto, porque ele é assim, ele é forte, ele é maior do que ela, ele é 2 meses mais novo, mas ele é maior e mais pesado, sabe? Então você vê a diferença física na aparência e comportamental também. Não existe isso de construção social. A minha filha, quando ela nasceu, ela era a coisa mais linda, as mãozinhas. Era, assim. não, ela é linda, Não, eu posso falar. Não, sim, ela é linda até hoje, né? Porque eu sou suspeita pra falar. Ela é linda, eu posso falar pra você, né? Mas você via as mãozinhas, assim, o tempo inteiro, aquela delicadeza, a mãozinha sempre viradinha, sempre, sabe? E o meu sobrinho, não, ele sempre foi robusto, sempre foi aquela coisa masculina mesmo. E é incrível como é diferente, são papéis diferentes, são comportamentos diferentes, são energias diferentes. E é lindo demais ver essa diferença. E é engraçado que as feministas, elas falam que você é machista se você acredita que homens e mulheres têm papéis distintos na sociedade. Só que isso é tão deturpado, né, que é óbvio que existem diferenças. Eu engravido, meu marido não. Eu amamento, meu marido não. Eu sou a única pessoa que consegue fazer minha filha dormir, meu marido não. Meu marido é o cara que brinca. É o cara que ela espera o dia inteiro para chegar em casa, para descer pro lazer do prédio, para brincar, para fazer brincadeiras de jogar pro alto, de girar, de correr atrás, sabe? Eu faço o almoço, eu né, faço a parte da nutrição. Você nutre lá. Então, assim, são diferentes, sim. São papéis diferentes que se complementam e que são dignos da mesma forma. Permite falar uma coisa aqui que quando eu falei eu fui cancelada, mas tá tudo bem, vamos lá. Sobre esse contexto que você tá falando. Tem muito a crença de que a mulher engravidou e a vida dela acabou. Porque é mais difícil para a mulher, porque a mulher que acorda de noite e tal. Aí vem aquele monte, né? Ah, mas você não é mãe. Ainda não sou, mas atendo muitas mães que vivem isso e atendo casais que estão quase divorciando pós-nascimento do filho. E vocês vão entender por que eu tô falando isso aqui. Vem com essa crença exatamente o quê? Que é mais difícil para a mulher. E eu concordo. É mais desafiador mesmo para a mulher, porque é a mulher que está nutrindo ali, a mulher que está fazendo aquele movimento. O bebê só mama nela, não mama no pai. Né? Muitas das vezes o bebê quer o colo dela, não quer tanto do pai, porque é ela que consegue acalentar ali. Concordo plenamente, gente, concordo mesmo, de verdade, com vocês que é mais desafiador para a mãe. Só que o que não consegue se perceber em relação a isso? Ficou grávida, já vem aquele consciente coletivo falando que é mais difícil, que você vai sofrer, porque é mais difícil para a mulher. Só que olha que não param para pensar. A mulher já tá tendo ali que ficar ali, né? Sei lá, às vezes ela pegou uma licença maternidade ali, ela tá ficando em casa para cuidar, para amamentar, para fazer as coisas e tudo mais. Quem que tá lá fora trabalhando, matando leão por dia? Meu marido? Claro.
ok? Gente, a gente já falando claro aqui que são pessoas que têm um companheiro, tá? Porque quando não tem, é claro que é outra estrutura diferente, ok? Claro, sim. Mas o que acontece? Quem tá lá fora matando leão por dia? O marido. Se o marido não estivesse matando leão por dia lá fora, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, porque também é desafiador pro cara quando pensa, nossa, ela engravidou, agora é mais despesa. Eu vou ter que ter mais despesa agora. Ele já tem isso nele. E o que acontece? Quem tá lá fora matando leão por dia é ele. Se não fosse ele lá fora matando um leão por dia, você teria que estar nutrindo, cuidando, dando leite, acordando de madrugada e trabalhando. Consegue entender a percepção que eu trouxe sobre isso? Já se traz tanto isso de que essa disputa de que é mais difícil aqui, o cara também está fazendo o papel dele. Porque se não fosse ele fazendo lá fora, você teria que estar exercendo os dois papéis ali. Entende tanto que a sociedade, como que tudo já traz essa disputa entre homem e mulher e essa disputa de lugar e de querer ser igual também são consequências das bandeirinhas do feminismo. Sim. Desde lá de trás. Porque fala o seguinte, a mulher não podia trabalhar porque o homem não deixava. Mentira, a gente sabe que é mentira. Por que é mentira? O exemplo que eu gosto de dar, você vai saber desse exemplo, porque é da Ana. Que quando a gente imagina a mulher ali, no ônibus ali, indo trabalhar todo dia, cansada, pegando 4 ônibus, 5 ônibus, né? 5 ônibus eu gerei também, né? Mas 2 ônibus, acordando 5 horas da manhã para ir trabalhar e tal. Isso é muito comum nas grandes metrópoles, né? A mulher acorda 4 horas da manhã, sim, para ir trabalhar. Vai fazer. Sim. E tem mais também, tá? Isso não define muito, não define não, porque você pode ser uma CEO, mandar em 50 homens, ter que usar mais energia masculina, né? Mandando em 50 homens, mas em casa, no relacionamento, você precisa voltar para sua energia feminina. Então, você vai precisar utilizar energia masculina assim lá fora, no trabalho, para tomar decisão. Mas no relacionamento, se você não está na sua cadeira, o relacionamento vai por água abaixo. Sinto muito, e isso é matemático. Mas o exemplo que a gente estava dando aqui no ônibus é o seguinte, a mulher tá lá, vai pegar 2 ônibus para ir trabalhar e tal, pananã, e aí ela olha lá fora pela janelinha do ônibus, assim, ó. O povo vai odiar a gente por isso, mas vamos lá. Faz parte, a gente precisa... Quando vocês não gostam, é bom, porque é isso que vocês têm que olhar, porque a gente já trazendo luz para vocês. Sim. Aí ela olha pela janela do ônibus lá, e tá lá, como dizem, a madame saindo do shopping, ela indo trabalhar. A madame saindo do shopping, com aquele monte de bolsa de marca, aquelas coisas, com o motorista carregando as bolsas dela ali e tal, entrando dentro de um carro blindado e tal. Aí vamos lá, a mulher que tá lá dentro, que luta, que trabalha, que dentro do ônibus olha lá fora, que luta, que trabalha, que não precisa de ninguém pra nada, que eu dou conta de tudo. Ela olha ali para aquela janela ali e vê aquela madame lá daquele jeito que não trabalha, né, e tudo mais, que tá ali naquele horário ali no shopping. Você acha que se ela tivesse uma oportunidade de mudar de vida, vamos supor, viesse um gênio da lâmpada ali e falar assim, você pode trocar agora de vida aqui e você vai ter um cara que cuida de você, um companheiro, você vai ter um carro ali blindado, você vai ter uma pessoa que você vai poder ir no shopping de dia. Você acha que essa mulher ia falar que não queria? A que tá lá dentro do ônibus? Não, ela ia querer, obviamente. Ia querer, não ia? É a mesma coisa que trazem para nós sobre o feminismo. Ai, a mulher não precisa... A mulher, né, tinha que ficar dentro de casa, era proibida de sair, não podia trabalhar. Mentira. Por quê? Porque a classe que era menos favorecida na época, as mulheres nem tinham opção de não poder trabalhar, elas tinham que ir trabalhar. Porém, as mulheres que estavam ali, que tinham condições de ficar dentro de casa enquanto o marido ia trabalhar lá fora, elas ficavam dentro de casa, costurando, fazendo as coisas, enfim, a gente pode destroçar isso aqui para elas em 5 horas aqui explicando isso para elas, né? Mas você acha mesmo que aquela mulher que tinha a opção de ficar lá dentro, inverte do mesmo exemplo que a gente deu, de ficar lá dentro de casa, cuidando das coisas, sair às vezes e tal, ela queria trocar com a outra que tinha que trabalhar, ralar dia e noite. Gente, isso é lá atrás, tá? Início de tudo, quando começam a trazer a história para vocês aqui. Você acha mesmo que a mulher queria trocar? Não, eu quero trocar essa vida que eu tenho aqui, né? Sendo amada, cuidada, não precisando ir lá matar um leão por dia. Eu quero trocar minha vida com ela para poder ir lá matar um leão por dia. Ninguém quer essa vida. O trabalho, ele não é um privilégio. É por isso que me irrita muito quando as feministas vêm no meu Instagram para falar... O que será que vai acontecer com essa live? Para falar que uma já caiu, né? Para falar que
eu só tô na rede social por causa do feminismo, porque o feminismo me deu o direito de poder trabalhar. Meu Deus, as mulheres sempre trabalharam, principalmente as mulheres pobres, né? E a gente precisa entender que o trabalho é uma necessidade. Ninguém trabalha porque ama trabalhar, né? E prova disso é ganha na Mega Sena. Ou deixa o seu marido pegar uma bolada lá na Mega. Vamos ver se ele for um homem de valor, um homem masculino, ele vai te propor ficar em casa. Pra você nunca mais precisar trabalhar. Porque é isso que o homem deseja pra mulher. Ele não quer que a mulher dele trabalhe. Ele quer que a mulher dele exerça, faça o que ela quiser, na verdade, né? O homem, um homem de valor, vou recapitular a minha frase. Um homem de valor quer que a mulher faça o que ela quiser. Ele não quer que ela pegue 2 ônibus por dia. Ele não quer que ela trabalhe de 8 às 6 e fique só um pouquinho com o filho à noite, né? Ele quer que ela faça o que ela deseja. Às vezes as pessoas estão de lá, estão escutando a gente falar isso e pensam assim, mas o meu companheiro não tem condição, né, de me manter em casa, de fazer isso, eu tenho que trabalhar para ajudar. Gente, a gente não está fora da realidade e observando que isso é uma realidade da maioria das mulheres, não, tá? A gente não está falando isso no sentido de, não. Mas aquele cara que muitas das vezes ele não tem condições, né, de estar oferecendo isso para a mulher, dela ficar em casa e tudo mais, isso, gente, não quer dizer que dentro... o que a gente quer mostrar? Que se ele pudesse fazer isso, ele queria fazer isso. Ele faria. A gente, quando fala de valor, é isso, tá? Porque você que está escutando, às vezes fala assim, gente, mas meu companheiro ganha um salário mínimo. Se eu não for ajudar ele, como que vai ser? É muito fácil, né? Pra gente falar isso e não ver a realidade. Mas a gente não tá falando isso. O que a gente tá querendo dizer? Que esse cara, que é um cara de valor, ele tá ali lutando, exercendo o máximo dele, né? Pra poder prover ali dentro de casa, pra poder cuidar ali. Mas se ele pudesse, com certeza, ele faria com que você ficasse dentro de casa, cuidando das coisas, porque ele ia lá matar um leão por dia. Então, só pra explicar isso pra elas aqui do que a gente tá falando, porque vai chover em cima depois. Sim, não, tá certo. Então, assim, gente, eu acho que a gente trouxe bastante consciência pra vocês, né, sobre relacionamentos, exatamente sobre o feminismo, né, e eu não queria finalizar sem trazer uma indagação aqui e uma orientação também, que é o seguinte, não sei você, mas eu percebo muito, não sei você não, com certeza é isso também, porque você falou assim, gente, busque, estudem, busque entender. As pessoas hoje, elas chegam levantando essas bandeiras, e muitas mulheres que chegam pra mim, elas não sabem o que é machismo, elas não sabem o que é a submissão. Compra isso de alguém, de algo que escutou, né, e não sabe em real o que é isso. Então levanta uma bandeira sem saber o que é real, a origem dessas palavras, né, que seria o machismo e que seria a submissão. Então assim, eu queria... Por que, Tabita? Eu escuto muito... Vou direto na pergunta. A gente... Principalmente você, eu vi que você viveu uma situação mais desafiadora ultimamente, né, nas redes sociais. Mas você recebe muito xingamento, porque assim, eu recebo cada comentário que eu falo assim, não tem condição. A gente não gasta tempo ali discutindo, porque a gente sabe que não é necessário, que aquela pessoa não está no momento de entender. Mas, por exemplo, você é machista, eu recebo todo dia. Você é machista, que você tá aí vivendo essa vida e não sabe o que é dos outros e fica falando isso dos outros. Que você é machista, nem sabe o que é machista. E fora, assim, as grandes... Vou citar uma que eu recebi há pouco tempo atrás, que foi exatamente isso. Nossa, de um homem mesmo. De uma mulher, na verdade. Nossa, se eu te visse na rua, eu te dar uma coça. Porque gente igual você merece morrer. Simplesmente porque eu trouxe um vídeo mais ou menos nesse sentido. Então, isso tem demais, né? A gente recebe demais. Como que é isso com você? Você recebe isso? Você recebe essas coisas no direct? Você recebe essas coisas que você vê que é falta literalmente de informação dessas pessoas, que é ignorância dessas pessoas?
Tem, assim, recebo sempre, né? Isso aí não tem nem como, mas recentemente eu sofri uma perseguição, né? Isso que eu queria Durou assim uns 3 dias, mais ou menos, foram 5 perfis de esquerda com nome de partido envolvido, enfim, que se juntaram para fazer uma postagem compartilhada, convocando outras pessoas para vir derrubar a minha conta. Então eu recebi uma chuva nesses 3 dias, eu recebi uma chuva de hater. E eles geralmente são muito agressivos, né? E são pessoas que realmente não estão no momento de entender, né, o que eu tô falando. Mas acontece sempre, Carla, sempre aparece uma pessoa fazendo um comentário desagradável, debatendo, geralmente eles não têm argumentos, né? Então eles não costumam debater, eles só xingam e saem. Mas assim, eu acho que faz parte do meu trabalho, né? Faz parte, eu não fico triste por causa disso. Pelo contrário, eu fico feliz que o meu conteúdo está furando a bolha. Exatamente. Quando acontece isso, é porque está chegando onde eu preciso realmente chegar. E vou deixando ali uma sementinha, né? De alguma forma. O conteúdo está chegando ali, está sendo uma semente, né? Sendo plantada. Então acontece, mas eu tenho que entender que isso faz parte do meu trabalho e ver isso com bons olhos, não é mesmo? E por que eu fiz essa pergunta para a Thabita? Porque é uma coisa que a gente vive sempre. E isso é o que dá forças pra gente levar informação pra eles, né? Porque, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe o que é machismo. Faz uma enquete ali. O que é machismo? A maioria das pessoas não sabe. Que é uma atitude de macho, né? Agora, claro que tem isso distorcido, que quando vai pro excesso disso, aí é o cara que é machista e tudo mais. Mas o que as pessoas imaginam de machismo? É aquele cara tóxico, aquele cara que só xinga e tal. E não é, machismo é atitude de macho. Então, quando vem pra mim e fala assim, Carla, você é machista, eu falo assim, mas não sou não. Aí eu ainda até brinco assim, eu sou menininha brincando, né? Então, assim, gente, por que eu trouxe essa pergunta aqui? Exatamente para trazer para vocês, quem sabe o que é machismo? Busca, gente, se informar, não aceita qualquer coisa que vocês escutam. Não aceita aquilo que tá julgado ali no Instagram para vocês. Quem sabe o que é submissão? Para mim, submissão é a forma mais fácil de se explicar é bíblica. Não tem como. Né? A forma mais fácil de explicar é bíblico. Quem sabe o que é submissão aqui? Isso aqui é para trazer esse pensar de vocês mesmos, sabe? Porque o que é submissão? É o homem e a mulher debaixo da mesma missão que é Deus. Sub a mesma missão. O que é a missão do homem e da mulher? Constituir família. O homem e a mesma mulher abaixo da mesma missão, que é Deus. Então, a submissão é o que? A mulher ser boba do homem. Não é. Querendo ou não, gente, não adianta. O homem foi criado, né? Isso é bíblico. O homem foi criado, nós fomos criados, né, no 6º dia, mas tudo estava pronto ali para o homem. Ele só veio para arar a terra e tal, ele não teve que criar nada. E aí o homem se sentia sozinho. E aí Jesus, por quê? Porque ele via que tudo era dualidade. Existe outra lei que é a dualidade, mas não vou entrar nisso aqui agora. Mas ele via que tudo era dualidade. Ele via ali o quê? O dia, a noite, alto, baixo, quente, frio. Ele via ali os animais ali, né, acasalando. Então o homem se sentia sozinho. Eles usam um nome em hebraico, né, que não é bem o auxiliador, mas na tradução acabou se tornando porque seria um termo mais fácil de ser compreendido. Mas esse mesmo termo de auxiliadora foi designado ao Espírito Santo algumas vezes na Bíblia. Então a missão da mulher, ela é tão nobre quanto a missão do próprio Deus, né? Porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, né? Em espírito. Então, as feministas, elas têm o hábito de diminuir muito a nossa missão como mulher. A mulher é girl power, ela é forte, no sentido de se contrapor à fragilidade,
né, da feminilidade, a vulnerabilidade que a mulher geralmente ela precisa, né, demonstrar. E isso é muito forte, né, quando você vai ler ali realmente no significado bíblico em si. A mulher foi feita de material nobre, matéria orgânica. O homem foi feito do pó, né? Então claro que nós somos igualmente importantes, nós temos papéis distintos, mas iguais em dignidade, e a gente realmente precisa buscar desfazer essa face oculta que existe dentro de nós do feminismo, porque ele mentiu pra gente ao longo de toda a nossa vida. E são pequenas doses diárias, são microdoses diárias. Você encontra o feminismo no judiciário, no jornal, no outdoor da esquina da sua casa, na propaganda do Instagram, do YouTube, no clipe da Anitta, da Luísa Sonza que você está assistindo, na série que você está vendo, exceto os doramas. Doramas não tem feminismo, tá? Você encontra feminismo em tudo. Então, sim, aquilo ali vai trabalhando o seu imaginário de uma forma até você achar que aquilo é natural, que é bom, que é ok, que é normal e que você seguir aquilo tá tudo certo, porque exatamente, todo mundo faz, tá tudo bem você fazer também. Exatamente. E é muito perigoso. A gente precisa realmente tentar lutar contra essa ideologia para que a gente consiga dar um passo, né, em busca da feminilidade. E a luta é o conhecimento, gente. Vocês não precisam acreditar no que eu tô falando, no que a Thabita tá falando. Busca o conhecimento, busca as fontes. Estuda o lado de cá e o lado de cá e tire as suas conclusões. Mas você precisa saber dos dois para você poder equilibrar, colocar na balança as conclusões que você vai tirar, né? A gente vai precisar encerrar porque estamos finalmente da bateria do celular. Acho que a gente estendeu bastante. Sim. Então nós vamos caminhar aqui para o final e eu queria pedir a Thabita para deixar para nós uma mensagem final para quem está aqui assistindo a gente, quem vai assistir gravado depois. Isso aí. Carla, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, tá? De estar aqui com você, de verdade. Pessoalmente, então, a gente ia fazer essa live pelo Insta, mas aí coincidentemente na semana estou aqui em Divinópolis de estar aqui, né? Então foi bem legal. Meu marido tá mandando ali, cadê você? Tô liberando ela, tá? Tô liberando ela. Ele não tem Instagram, então ele não sabe o que tá acontecendo aqui. Mas, gente, se você quer ser uma mulher mais feminina, busque levar a sua espiritualidade a sério, tá? E mais do que isso, tenha o seu momento de autocuidado. E eu não tô falando de maquiagem nem de arrumar o cabelo, porque isso é muito básico, tá? Isso aí você tem que fazer. Busque o autocuidado, mas no sentido de intelecto. Leia um livro, estude, busque conhecimento, né? Cuide da parte externa, mas cuide do interno também, cuide da sua mente. Não tem como você ser uma mulher feminina se você não buscar conhecimento, se você não quiser realmente evoluir nessa parte, né? Então, é a dica que eu deixo para vocês e estou muito feliz. Essa live vai para o YouTube, lembrando que essa live vai para o meu canal no YouTube, sou a Thabita, e eu acho que a gente falou sobre tanta coisa, né? Falamos sobre feminismo, falamos muito sobre feminilidade aqui com a Carla, sobre relacionamentos, porque sobre ninguém nos ensinou a se relacionar, a gente tem muita coisa legal aqui para vocês, né? Quem está entrando agora para rever depois, então vai ser muito legal rever essa live todinha. Então, gratidão, muito obrigada pelo convite. Teremos outras oportunidades, gente, mas estou finalizando aqui para a gente encerrar mesmo, porque para ficar salvo, senão não vai ter live salvo para vocês aqui. E quero muito te agradecer pela disponibilidade, por ter trago seu conhecimento aqui, né? Que eu tenho certeza que foi de grande utilidade para quem estava aqui com a gente ao vivo, para quem vai assistir depois. Muito, muito obrigada. Imagina, foi um prazer, foi uma delícia. E convido vocês, né, da audiência, tanto da minha quanto da Thabita também, para estar entrando aí no Instagram
em breve também teremos notícias aí no YouTube, né? Mas é segredo. Isso aí. E convidar vocês para vir participar comigo do Poder da Essência Feminina, que é a minha comunidade, onde isso aqui que eu trouxe para vocês vão ter muito mais profundamente. Tem aulas mensais comigo para vocês, é uma mentoria, né? E aula com convidados especiais também, tudo com base nesses temas que é feminilidade e relacionamentos, tá bom? Então, beijo, gratidão. Vamos encerrar aqui para ficar salvo com vocês. E vamos combinar o seguinte, como não vai dar tempo a gente ver muitas perguntas, estendeu demais, coloca as perguntas de vocês lá embaixo na live, que a gente faz questão de responder vocês. Combinado? Beleza. Tudo bem? Gratidão. Que Jesus abençoe muito vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.